fizer aqui, que não seja por mim, que eu seja instrumento para que edifique a vida de alguém, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja algo que venha como flecha no coração das pessoas. E aí eu quis trazer uma palavra, porque o culto de oração, e aqui teve tantas palavras bênçãos de oração, né? E eu quis trazer uma palavra que é algo que eu vivo, né? Que eu estou vivendo. E a gente, às vezes, a gente está passando por situações difíceis, por tribulação, e a gente precisa de forças para continuar. Então, o tema dessa palavra é forças para continuar. E o engraçado é que essa palavra fala muito de coragem. E o Senhor falou comigo nessa palavra primeiro. Ele falou, filha, coragem. Quando a Carol veio louvar o louvor aqui, do Espírito Santo, foi a minha oração, né? Que o Espírito Santo veio me conduzir. Aí na blusa dela está escrito, corajosa. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu coloquei essa palavra assim para mim. E eu vou falar para ela, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Aí o Senhor foi falando, Kátia, tenha coragem. Aí viu a Carol olhando na blusa dela, corajosa. Falei, então é o que Deus quer que fale mesmo. A gente tenha forças para continuar. Então, a gente tem forças, a gente precisa de coragem, né? E a palavra que eu vou ler, que eu vou falar hoje, se encontra em Atos, capítulo 23, versículo 11. Vou ler vários versículos, mas se você quiser deixar só aberto em Atos, tá? Não precisa abrir os outros, não. Em Atos, a gente sabe que fala muito de Paulo, né? E aí, quando eu fui ler esse livro de Atos, esses versículos, interessante que eu comecei a pensar aqui. A gente ouve muito falar dos profetas do Senhor, Moisés, Davi, José, e a gente ouve as coisas que eles fizeram, que eles deixaram de fazer. E aí eu comecei a pensar, falando, imagina o sentimento de Moisés em liderar milhões de pessoas. Como é que era o sentimento dentro dele, como estava? Imagine Davi, que passou por 1000 coisas na vida dele, que são inúmeras coisas, sentimentos que Davi teve dentro do coração dele. Imagine José, que ele passou ali, tanto foi preso, foi humilhado, tanta injustiça que ele passou. Imagine o sentimento de José. Aí eu fiquei pensando em Paulo. Imagine Paulo, que ele foi um homem que teve vida boa, foi inteligente, aprendeu muitas coisas, viveu, como é que eu falo, na liderança, mandando, dominando. Ele foi dominador. E de repente, ele começou a ser dominado. Ele teve que fugir. Ele passou necessidades. Imagina o sentimento, a explosão de sentimento de Paulo. E nesse versículo aqui em Atos, fala desse sentimento dele. Porque ele foi preso. Eu nem vou falar que senão eu vou acabar cortando a palavra. Mas assim, vamos ler aqui em Atos 23, 11, diz assim. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém. É necessário que você testemunhe também em Roma. Olha o que o Senhor está falando, só aqui já é a palavra toda. O Senhor fala assim, coragem, Paulo. Quando Jesus falou isso para Paulo, ele disse isso, essa luta no passo, o que eu vou fazer? E Paulo estava com esse sentimento. Ele estava preso numa fortaleza esperando morrer. Vocês vão entender agora. Quem conhece essa história de Paulo já entendeu o que eu estou falando. Então Paulo, ele estava esperando morrer. Aí o Senhor veio do lado dele e falou, igual eu estava me sentindo ali como Paulo, quando eu li ali na bolsa da Carol. O Senhor falando, corajosa. O Senhor falou isso para Paulo, coragem, Paulo. Você deu testemunho em Jerusalém, você está preso agora, mas você não vai morrer, porque você vai testemunhar em Roma. Imagine Deus, Jesus falando isso pra gente. Coragem no que você está passando, coragem nessa situação, não vai acabar, não é o fim. Tem muito mais para você. O Senhor falou isso para Paulo aqui. Então, na caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer, para continuar no destino. E essa pausa, muitas vezes, não é intencional. São situações que levantam barreiras, como às vezes tem momentos de saúde, momentos de desemprego, momentos de crise, e a gente precisa renovar. E Paulo, ele estava vivendo este momento. Ele estava tendo uma grande perseguição no seu ministério. Ele estava com essa perseguição tão forte que ele foi preso. E quando ele foi preso, parecia que era o fim para ele. Ele já tinha enfrentado muitas coisas. Mas nesse momento, Paulo ele estava sozinho, em uma cela fria e escura. Era uma fortaleza. E talvez fosse a última noite de sua
vida. Ou seja, aos olhos humanos, Paulo ele estava refém dos interesses políticos romanos e judeus. Mas olha só que engraçado, quando a gente tem o Senhor na nossa vida. Paulo ele estava naquela situação difícil, ele estava preso numa fortaleza. Só que ele aproveitou o quê? Ele aproveitou a sabedoria e a inteligência dos conhecimentos que ele tinha. Eu já vivi bem, eu já aprendi muitas coisas, então eu vou aproveitar isso. Como é que ele aproveitou? Em Atos 22, 25, 28, olha aqui rapidinho, está escrito assim. Enquanto amarrava a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião, então o centurião estava amarrando ele para prender ele, porque ele estava ali pregando, e ele falou do Senhor, e aí os inimigos, né, foram usados contra ele e falaram, prende esse homem que ele estava falando besteira. E veio o centurião para açoitar ele. E aí ele disse assim, Paulo disse ao centurião, vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ou seja, Paulo sabia a importância de um cidadão romano, e ele lembrou para o centurião que ele era um cidadão romano, ele não era qualquer pessoa. E aí o centurião, ele foi prevenir o comandante dele, falou, o que vai se fazer? Esse homem, ele é cidadão romano. E o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, você é cidadão romano? Ele disse, sim, eu sou. Então Paulo sabia dessa importância, por isso que é importante a gente buscar o conhecimento. Porque Paulo, ele sabia da importância, se ele não soubesse, ele não ia falar nada. E se Paulo não falasse nada, ele morreria. Paulo falou, eu sou cidadão romano. E o centurião falou para o comandante disse assim, eu precisarei. Aí Paulo falou para o comandante, eu vou ter que pagar um preço por minha cidadania? Eu tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo, ou seja, aqueles que estavam acusando Paulo, também ficou com medo. Ele era cidadão romano, deixa eu sair. E eles saíram. E o comandante ele ficou com medo, ele ficou alarmado. Ele falou, como é que eu vou prender o cidadão romano? Então o que ele fez? Ele não prendeu Paulo. Então jogou Paulo ali no meio dos saduceus, dos fariseus, que era um povo lá que estava contra Paulo, contra aquilo que Paulo falava, jogou no meio deles. E aí os judeus decidiram que ele tinha que morrer. Ele falou, não, ele tem que morrer, tem que matar ele. Na verdade, Paulo, ele sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. Ele estava preparado para morrer com Cristo se fosse preciso. Por isso que Paulo disse assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo estava com isso na mente dele, naquele momento difícil. Nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus apareceu novamente para Paulo para fortalecê-lo. E aí foi que ele pensou isso. Então certamente essa história, esse pedaço da história de Paulo fala muito com a gente, né? Que a gente vive às vezes momentos difíceis, momentos complicados, e a gente sabe, a gente conhece a palavra de Deus, sabe o que o Senhor vai fazer, mas às vezes fica difícil, às vezes a gente continuar, a gente ter essa força para continuar. E a gente precisa dessa esperança. A gente precisa, às vezes, no nosso coração, de ter esperança para viver. E aí, nesse versículo que eu li em Atos 23, 11, é essa esperança que o Senhor está dando para Paulo. Aqui no 11 diz assim, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Olha só que gostoso você ouvir que o Senhor Jesus está do seu lado. Estou falando porque quando eu estava fazendo essa palavra aqui, lendo, eu falei, gente, como Deus está falando comigo, como Deus está dando força para mim continuar. E aí, para confirmar, até o último momento, ele ali corajosa, eu falei, Senhor, obrigada, eu vou ser corajosa mesmo, porque o Senhor me deu essa palavra de coragem, e ainda o Senhor confirma ali, porque Deus fala com a gente, irmãos, ele fala em todo momento, ele não fala só quando uma pessoa vem pregar aqui, ou só no louvor, ele fala em todo momento que a gente não, o Senhor usa alguém, o Senhor fala, e o Senhor até escrita aqui, por isso que nós, cristãos, eu sei que hoje em dia tem a modernidade, mas a gente tem que tomar cuidado até com as nossas vestes, porque Deus fala com a gente através das nossas vestes. Eu sei que hoje em dia os evangélicos até brigam, eu uso o que eu quero porque Deus olha meu coração. Mas a gente sabe que não é assim. Até as nossas vestes, o Senhor fala com a gente, e o Senhor fala com o outro através das nossas vestes. Então o Senhor fala todo momento com a gente. E aí, no meio da noite, quando Paulo estava sozinho, o tempo todo com a gente. Mas não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Então a gente tem que colocar isso. Quando a gente, se o Senhor não fizer, irmãos, a gente andar no meio do mar, no meio das águas, Ele vai abrir o mar para a gente passar. Se o Senhor não abrir o mar para a gente passar, Ele vai fazer a gente andar nas águas. Ou seja,
você. Se passares pelas águas, eu estarei com você. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Oh, glória! Em horas difíceis, ele está mais perto ainda para te ajudar. Então, Paulo, ele não estava sozinho. O Senhor estava falando o tempo todo, eu estou com você, Paulo. E aí ele disse para Paulo: glória a Deus! Coragem. É isso que o Senhor falou para a gente hoje. Coragem. Tenha coragem, missionária Paula. Tenha coragem, Cleonice. Tenha coragem, assim. O Senhor está falando isso para a gente ter coragem. Oh, glória! Paulo, ele reconheceu a voz firme e suave de Deus. E nós que buscamos ao Senhor, irmãos, não é em vão. Às vezes a gente olha que, nossa, a igreja está tão vazia. Ai, mas assim, eu não queria que fosse assim. Irmãos, faça a sua parte. Busque o Senhor, porque o Senhor fala para a gente ter coragem. O Senhor fala, quem vai ouvir a voz do Senhor não vai ser os irmãos que a gente está esperando chegar aqui, vai ser você. A voz do Senhor vai vir para você. A bênção vai vir para você. Oh, glória! Essa é uma coisa que eu sempre falo para as crianças. Presta atenção na palavra do Senhor, sabe por quê? Porque os anjos do Senhor, eles estão aqui o tempo todo, a gente sabe disso. E aí eles vão entregar bênção. Eu falo para as crianças assim: se você não prestar atenção na palavra, aquele anjo que está entregando a bênção pula você e vai entregar para o outro que está prestando atenção. E aquele que está prestando atenção vai ganhar em dobro. Eu falo isso, essa criança já ficou comigo, já presta atenção na palavra. Porque tem que ser assim com elas, né? Então, mas isso aí não é só com elas, é com a gente também. Quando o Senhor está falando com a gente, irmãos, a gente tem que ouvir, porque o Senhor fala, o Senhor sussurra no nosso ouvido. Ele sussurrou no ouvido de Paulo, falou coragem. Ele sussurrou ali no ouvido, corajosa. Então o Senhor quer que a gente tenha essa coragem. E foi um som maravilhoso que Paulo ouviu. E Jesus, ele tem autoridade sobre nós, sobre todas as coisas na nossa vida. Em Mateus 28, 18, não precisa abrir. Deixa eu ver aqui. Diz assim: então Jesus, aproximando deles, disse: olha o que Jesus falou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O nome de Jesus é forte. Toda a autoridade de Jesus foi dada sobre ele. Então, nesse momento, ele falou isso para Paulo: Paulo, tem essa autoridade. Coragem, Paulo. O coração de Paulo, irmãos, eu acredito que encheu de alegria. Imagine, você ouvir Jesus falar no seu lado. Então, acho que encheu de alegria, porque em Neemias 8:10 diz: então, aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Oh, glória! A sua palavra de Jesus é suficiente para reanimar a nossa vida. Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. Oh, glória! Em Hebreus também não precisa ler, para afirmar isso que eu estou falando. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus faz coisas que a gente nem acredita. Mas tem uma coisa que a gente é bem difícil para o ser humano, é o tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, Deus vai fazer, igual Deus falou aqui para Paulo. Vocês acham que foi rápido que Paulo recebeu essa vitória? Foi rápido que Paulo foi para Roma? Deus falou ali para Paulo: Paulo, você não parou aqui, você vai para Roma pregar ainda, você não vai ficar preso nessa fortaleza. Aí a gente pensa: então Paulo vai sair da prisão e já vai para Roma. Não foi fácil, não foi rápido, não foi de um momento para o outro, foi bem complicado. Se vocês lerem aqui em Atos, vocês vão ver isso. Aí, aqui no terceiro, Jesus te garante continuar. Então, aqui no Atos 23:11, está escrito assim: pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças ir em Roma. Então, Jesus fala essa promessa para Paulo, que não parou ali, que ele ia para Roma pregar também. E Paulo, ele estava em Jerusalém, e ele tinha dado o testemunho dele. Ele foi preso porque ele estava dando o testemunho dele de Damasco, e ele falou da vida dele, de como ele se converteu, de quem ele era e de quem ele estava sendo naquele momento. E ele foi preso por isso. E Jesus deu a garantia. Jesus deu a garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite, que ele continuaria pregando. Da mesma maneira, Jesus ajudou ele quando ele começou o ministério, e Jesus continuaria ajudando até o fim. Então, às vezes a gente passa por situações: eu acho que agora já deu, o Senhor fez até aqui. Não, o Senhor não fez até aqui. O Senhor, ele não é limitado. Limitado somos nós. O Senhor é ilimitado, ele faz muito mais. Ele Oh, glória! vai fazendo, e ele vai fazendo. Eu falei, tudo não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor.
Glória a Deus. Paulo, ele passou por esse tempo, ele não foi para Roma ali de um momento para outro, que é o que eu vou falar aqui agora. O Senhor Jesus apontou para Paulo seu destino, que seria dar o testemunho em Roma. Talvez o próprio Paulo nunca pensasse que ele chegaria tão longe. A promessa de Jesus se cumpriu. Jesus, ele livrou sim Paulo da cilada dos judeus. Se a gente ler em Atos 23, a gente vai ver que ele se livrou. E foi tão bonito o livramento dele, porque lá o comandante ficou com medo lá dos judeus, aquela briga toda. E ele viu que estava tendo aquela briga e ele falou assim: não, vou matar Paulo aqui, vou despedaçar. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, e os fariseus acreditavam. Então estava aquela briga lá e Paulo no meio. Então eles queriam matar Paulo. E aí o comandante fez o quê? Ele arrumou, olha só como Deus faz, como Deus livra a gente, como Deus dá livramento. Deus livrou para Paulo com 200 soldados, 70 cavalaria e 200 lanceiros para um homem, para proteger um homem. Ele tirou Paulo de lá do meio deles, tudo isso de soldados, para ele ir para um outro lugar, para ele ir para o caminho de Roma. E olha só a caminhada dele, como eu falei, que não foi fácil, não é rápido. Então ele foi essa caminhada, ele saiu lá do meio desse povo, foi até o governador Félix e sua esposa Drusila. E lá, esse governador, a mesma coisa, ele falou: eu vou matar Paulo, ele não fez nada, só que ele viu que o povo judeu queria que ele morresse. Aí ele foi até para outra cidade, para o governador Festo, a mesma coisa. Foi para o rei Agripa, foi lá para a rainha Berenice. Então, ou seja, e ainda Paulo sobreviveu a um naufrágio. Olha o tanto de coisa que Paulo passou. E não foi de um dia para o outro. Imagine naquela época uma viagem de navio. Quantos dias, às vezes até meses. Então as coisas de Deus, irmãos, é uma coisa que eu aprendi aqui nessa palavra, que não é rápido. Não é de um dia para o outro, o Senhor vai fazer. Às vezes a gente se sente massacrado, se sente amassado. É com dificuldade. Que Paulo estava ali, imagina aquela fortaleza preso sem ninguém. Ele estava sentindo aquela dificuldade. Mas o Senhor, Ele fala que está do nosso lado, para a gente ter coragem. E em sua caminhada até Roma, aí na viagem ele sobreviveu ao naufrágio e finalmente ele chegou em Roma. E ele teve a oportunidade de pregar. Então, ou seja, quando ele chegou lá em Roma, olha só que lindo que foi quando ele chegou lá. Ele continuou preso, continuou ali sofrendo aquelas perseguições. Só que quando ele em Atos 28, está escrito isso aqui, ó. Atos 28, 22. Não vou ler tudo, que é bem grande. Mas se você ler em Atos 22, 29, está falando que Paulo, ele ficou na própria casa dele, que ele alugou, porque deixaram, ó, você vai ficar preso, Paulo, mas você pode ficar na sua casa. Você pode pregar na sua casa. Olha só, lá ele ia ser despedaçado porque eu estava pregando. Ali não, ali ele teve o direito de morar na casa dele, de não ficar preso em Fortaleza, e ele podia pregar a palavra e as pessoas poderiam chegar até ele. Que é isso que fala que sem impedimento algum falaria do Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele tem planos de paz para nós. Como diz em Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deixa eu ver se eu marquei aqui, que eu achei tão bonito o Senhor falando isso aqui com a gente. Nem precisa abrir, mas é 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer o prosperar. Glória! Não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Olha só o que o Senhor falou, tem planos de dar esperança e futuro. Ou seja, o Senhor nos garante a vitória. E Ele mostrou para Paulo o que queria dele também. Aí em Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o poder que o Senhor nos opera. Então o Senhor fez muito mais por Paulo do que ele imaginou, muito mais do que ele pensou. Porque Paulo ali ficou naquele momento e falou: bom, eu já fiz a minha parte, eu já me converti ao Senhor, já preguei a palavra, agora chegou o fim. Mas o Senhor falou: não, que não chegou ao fim. Então o Senhor falou para a gente que não chegou ao fim, não é até aqui que você quer, não é nesse limite que você quer. O Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais coisas. Mas a gente tem que passar por várias situações, a gente tem que passar por vários processos, a gente tem que passar por muitas coisas. Não é para alcançar uma vitória, porque o Senhor tem muitas vitórias, é muitas coisas que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente pensa, eu tenho aquela promessa, e a gente foca só naquela, mas não é só uma promessa que o Senhor tem. O Senhor não tinha só isso para Paulo, o Senhor tinha muito mais. Muito mais. A gente vê que eu não Glória! São Paulo. Então, graças à palavra que o Senhor usou Paulo como instrumento, a gente está aqui hoje, a gente pode ter essa oportunidade da gente poder servir ao Senhor, da gente entender que a nossa vida tem esperança.
sei que tudo que a gente faz tem um porém, um motivo. Não é à toa que a gente faz algumas coisas na vida. Ai, por que eu passei por aquilo quando eu era mais nova? Por que eu estou passando por isso agora? Por que meu filho está passando por isso? Paulo, ele passou por certas coisas. Aquele aprendizado que Paulo teve, quando ele estava perseguindo os cristãos, tudo aquilo foi um motivo. Foi algo que depois que Paulo se converteu, ele entendeu como é que foi. E graças àquilo, ele até se livrou da morte. Ele, através do argumento dele, se vocês lerem aqui em Atos, Paulo, ele, várias vezes, ele se tornou o próprio advogado dele. Por quê? Ele foi aqui. O juiz dele foi o governador Félix. Se vocês lerem que o governador está ali acusando ele, está ali perguntando para ele, e ele mesmo se defendeu como advogado. Se for eu não falo nada aqui. Mas a gente tem que se pôr como instrumento do Senhor o tempo todo. Porque o que a gente fala não é para a gente poder, às vezes a gente quer falar assim, vai, você tem que fazer, você tem que ir, não vai acontecer, não. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que tem que trabalhar, é o Senhor que tem que acontecer. Quando a gente se converte ao Senhor, igual eu falei das vestes, quando principalmente jovens, ele quer ir para a igreja, quer se vestir da maneira dele, quer fazer tatuagem, quer fazer aquilo, quer usar roupa curta, quer não sei o que for. Que o jovem tem várias coisas na cabeça. Mas quando ele se converte ao Senhor de verdade, ninguém vai falar nada para ele, mas é o Espírito Santo que vai conversar. Ele vai ver, nossa, eu não posso ficar ali subindo no púlpito com uma bermuda curta. Você vai escandalizar, a própria pessoa vai colocar isso. Então o Espírito Santo que vai trabalhando. E é isso que ele fez com Paulo. Paulo, o Senhor ali fez um encontro com ele, mas não foi de uma hora para outra também que ele se converteu. O Senhor foi trabalhando na vida dele, foi dando coisas. E ele percebeu como é importante o testemunho da conversão dele. E aí ele foi lá, foi contando o testemunho, foi preso, mas ali quando ele estava preso, em Atos 23, antes do governador colocar esses soldados para proteger ele, o povo judeu conspirou contra ele. O povo judeu se reuniu e falou assim, eu não vou comer, eu não vou beber enquanto eu não matar Paulo. O povo falou isso, se vocês lerem na Bíblia está escrito isso. Eu não vou comer, eu não vou beber enquanto eu não matar Paulo. Aí o sobrinho de Paulo foi lá e ouviu aquilo. Ele chegou em Paulo, foi lá na prisão e falou, Paulo, eu ouvi uma conspiração que vão te matar antes de você chegar no governador, no comandante. Eles vão te matar. E o comandante não está sabendo. Paulo falou, vai lá e fala para o comandante. O sobrinho dele falou para o comandante. Aí o comandante lá pensou que ele foi usado por ser o comandante, mas não, ele foi usado porque Deus estava usando ele ali. Como Deus, ele fechou o coração de Faraó para o povo não sair do Egito, Deus estava abrindo o coração do comandante para ele não matar Paulo. E aí o comandante fez o quê? Mandou os 200 soldados, 70 cavalarias e 200 lanceiros. Então, irmãos, quando a gente passa por essas situações, o Senhor usa quem Ele quer, manda ali para até o ímpio mesmo. Né? A gente ouve tantas histórias se Deus usa uma pessoa. Ô, glória! E a gente, infelizmente, a gente ainda não tem tanta sabedoria, a gente fala, nossa, Deus, o ímpio tem mais prudência que o cristão. A gente não pode estar falando isso. A gente não pode estar falando mal de nós mesmos. Porque a gente é cristão, então a gente está falando mal da gente mesmo. É igual quando a gente faz uma faculdade. Sendo quem faz uma faculdade, eu sempre ouvi, nunca fale mal da sua faculdade, por pior que ela seja. Porque ela vai ser o seu futuro. O seu futuro vai estar no seu currículo. Então a gente não pode falar mal de nós mesmos. Pelo contrário, a gente tem que ficar triste e orar para que isso não aconteça. Então, o testemunho nosso é muito importante. Então, se tem alguém que é servo do Senhor e não tem um testemunho bom, vamos orar pela pessoa, mas nunca vamos falar mal do nosso povo mesmo. Não, porque o macumbeiro é mais prudente que o povo evangélico. Não. Imagina, a gente que tem que buscar a nossa salvação. Eu não sei quem assistiu o filme de Peregrino, que ele passou ali por muitas coisas e o fardo foi aumentando, e a nossa vida é assim. A gente vai passando pelas situações, é marido, é filho, é os colegas, é o emprego. Meu Deus, o que eu quero no meu futuro? O que o Senhor tem para mim? E aí a gente vai aumentando fardo na gente. E a gente não percebe. E quando eu estava assistindo esse filme do Peregrino, o fardo dele foi aumentando e só foi diminuindo quando ele foi entendendo o que Deus queria para ele, quando ele foi entendendo o caminho ali, ó, para chegar até o céu. Quando ele foi entendendo, aquele fardo foi caindo dele. E às vezes a gente coloca o fardo em nós e a gente fala, Senhor, meu Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, está difícil. Mas é a gente que vai colocando fardo na gente. Quando a gente começa a entender o que Paulo entendeu aqui, o fardo vai caindo, vai se soltando. Vai se soltando. E aí no fim, é como lá o filme do Peregrino. Ele plantou uma semente para a esposa dele e falou assim, meu amor, vamos buscar essa palavra? E ela não quis. Ele falou, então eu vou sozinho. Mas ele plantou a semente para ela. Quando ele chegou lá no céu, a esposa dele pegou aquele livro e falou, meu Deus, será que isso é verdade? Deixa eu ler.
E aí ela foi lá e também passou por todo o processo que ele passou. Então tudo na vida, irmãos, não tem jeito, é um processo, e não é rápido. É demorado, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Então essa palavra aqui, que é forças para continuar, que eu falei, que seja para um, seja para dois, seja para todos. Mas que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês e saibam que o Senhor, Ele dá forças para a gente continuar, por mais difícil que seja. A gente pensa aqui com o que Paulo passou, porque não foi fácil, irmão. Não foi fácil, não é fácil você viver bem e depois você viver mal. Não é fácil você ter riqueza e depois viver na pobreza. Não é fácil você ter um banquete na sua mesa e de repente você não tem nem um copo d'água para beber. Isso que Paulo passou. Por isso que ele é um testemunho vivo do que a gente passa hoje. Então que hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui, que vocês tenham forças para continuar. E aqui, para finalizar, quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se que Jesus está do seu lado. Ele fala ao seu coração te dando coragem, te garante a vitória, mostrando o propósito que Ele tem para a sua vida. Então não desanime, irmãos, porque Deus Ele fala com a gente onde a gente menos espera. Amém? Então eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.